Boa noite! Que a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para você que vai assistir aqui pelo meu Instagram agora ao vivo, para você que vai assistir quando a live estiver salva e para você que vai assistir a gravação pelo meu canal do YouTube. A minha alegria é muito grande de saber que você está aqui assistindo a esse conteúdo que com certeza vai ser uma bênção. Eu posso falar isso com muita segurança, porque verdadeiramente nosso convidado de hoje é uma bênção de Deus. A Ana Cristina Gouveia já entrou, a Renata Helena, sejam bem-vindas. Olha aí, as meninas chegando primeiro na live especial para os meninos. Isso é que é exemplo, hein? O resto é conversa fiada. E hoje eu estou aqui um pouco mais esportiva, porque eu estava dando aquela faxina, aquela arrumação, e de repente falei: meu Deus, está chegando a hora da live. E agora o que farei? Irei como estou. Pois é, hoje estou aqui, hashtag Dani Queiroz na real, para você ver. Para você ver. Bem, hoje a gente vai falar sobre espiritualidade do homem. Como é importante um homem que é espiritual, um homem que sabe buscar, né, a Deus, sabe reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio do Senhor Jesus. E o meu convidado já chegou, então eu vou já incluir ele na live. Ele é pastor do Projeto Vida Nova de Irajá e é também líder de música do Projeto Vida Nova de Irajá Music. Recebam com muita alegria o esposo da Tati Teixeira e futuro papai do Daniel, pastor Diego Campos. É o espanhol abrasileirado. Olá, boa noite, Dani, tudo bem? Tudo. Rapaz, Rapaz. que bom E estarmos aí? juntos. Isso É aí, tudo verdade. bem. Meu amigo Tô Pablo, vendo que a Tati tá aqui, ó. Coisa linda, ela com essa foto de grávida, né? ela tá ligadinha, ela não perde uma, não. Nem eu perco Perde uma não. dela. Ela, outro dia a gente Meu estava amor da conversando, ela me vida. deu altas dicas. Ela falou: é, o Daniel tá vindo aí, já que é mais um menino, eu vou ter que manter o ritmo. Eu falei: tá É, certo, isso tem que aí. aprender contigo. E o pastor Pablo tá bem? Ele tá bem. Essa semana, né, eu tinha pedido a ele para ficar comigo nas lives, só que esse horário é um horário que ele já tá muito sonolento. Ele é É, muito diurno. é Aí ele falou: verdade. Dani, eu tô com a maior cara de sono, não faz isso comigo, não. Eu falei: tudo bem, está perdoado. Mas muito bom. E o tema de hoje, interessante, né? Importante. Eu Isso creio aí. que mais do que nunca as pessoas estão ah, buscando a fé, buscando Deus, buscando a espiritualidade. Alguns talvez buscando até na direção errada, mas de É, alguma forma estão buscando, estão querendo, estão se perguntando e percebendo também que o lado assim material, o lado humano, em alguns momentos como os de hoje, né, que tá todo mundo em casa, sim. tá todo mundo fechado, não não resolve. Tem muita gente que tem dinheiro, tem condição, mas agora não está podendo fazer nada. O dinheiro não está resolvendo muita coisa. Então é o lado. Exatamente. Aí começam a vir perguntas no coração que pessoas nunca se perguntaram, né? Questionamentos que nunca tiveram de realmente e Deus disso tudo, como fica. E eu creio que é um tema bom para a gente falar nessa noite. Amém. Ó, antes da gente entrar assim a fundo nesse tema, eu acho que é legal você contar um pouquinho do seu testemunho de chegada no Brasil e de como você e Tati assim se uniram. Um breve testemunho, só para poder o pessoal assim conhecer essa história que é tão linda. Ah, perfeito. Bom, eu sou filho de pastores missionários. Meus pais foram para a Espanha no ano de 1996. Eu estava com 9 aninhos de idade.
quando a gente chegou lá, né? Meu pai, minha mãe, eu e minha irmãzinha. Minha irmã um pouquinho mais nova do que eu. E lá eles foram enviados, meus pais foram enviados para começar uma obra, pregar o evangelho, porque a Espanha tem ainda hoje mais de 7.000 cidades sem nenhum cristão. Então é um país ainda muito necessitado. E a minha adolescência, né, foi lá, cresci lá. Aprendi a amar a Deus e ser fiel lá, porque num país onde você não tem ninguém para se apoiar, ou você é ou você não é, né? Então, É, aprendi a ser um cristão um pouquinho radical por isso, porque ou eu era ou não era. Como muitos aqui no Brasil hoje conseguem, ou tentam, né? Conseguem, entre aspas, tentam ser é. aquele cristão meio termo, né? Domingo eu tô na igreja, sou fiel, mas segunda-feira eu dou uma escorregada e volto. Lá não tinha como, ou você era ou não era. Então eu me acostumei a ser taxado de diferente, me acostumei a ser taxado de para eles era uma seita, né? Então, Radical. radical. Mas então Eu você não nasceu lá. não nasci na Espanha, eu nasci no Brasil. Ah, Nasci, tá. eu nasci no interior de Minas Gerais. Meus pais eram missionários lá numa cidade chamada Montes Claros, em Minas Gerais. Então, eu cheguei na Espanha com 9 anos de idade, né? Sim. Passei a maior parte da minha vida eu morei lá, cerca de 20 anos. Eu tô com 33, mas eu sou brasileiro, sou brasileiro. E eu Ah, comecei a entendi. orar, Então clamar é a o Deus. contrário. Então você é um brasileiro espanholado. É isso aí. É o contrário. É isso aí. Eu comecei a pedir a Deus assim direção na minha vida sentimental, porque se eu me relacionasse lá, eu me relacionaria com alguém que não conheceria Deus. Então, Nossa, que eu coisa tomei a forte. decisão o seguinte, eu prefiro esperar, não me relacionar com ninguém, né? E a decisão no meu coração era só namorar com quem eu fosse casar, porque eu sabia que eu ia encontrar alguém de Deus, né? Sim, Pessoas foram se convertendo ao longo do tempo, mas era tudo muito novo, pessoas se convertendo, sim, conhecendo Jesus e eu assim queria alguém que tivesse uma raiz que nem a minha, né? E aí sim. no ano de 2012, numa vinda para o Brasil junto com os meus pais, minha mãe profetizou que eu ia encontrar minha esposa, que eu ia conhecer a minha esposa. Aí isso em maio. Em agosto, já no Brasil, eu vi a Tati pela primeira vez, né? E resumindo Ai, que drasticamente a lindo. história, quando ela falou, quando ela falou comigo lá no gabinete do pai dela, quando eu a vi, eu tive certeza que era ela. E Ai, que lindo, gente. em novembro faremos 7 anos de casados, né? Já uma semana depois de tê-la conhecido, já pedi ela para orar, se ela tinha interesse de caminhar comigo, conversar comigo, e contei um pouquinho da minha história. Até então, eu nunca tinha namorado ninguém. Então, ela é minha primeira e única namorada. Que E, legal. e ela aceitou, depois de muito jejum e oração. Aí ficamos 6 meses, né, nessa Ó, caminhada ela de botou os conversa, coraçõezinhos aqui. Que uma fofo. conversa virtual, era muito virtual, porque eu voltei para a Espanha, então à distância. Mas quando o coração dela se abriu de fato, eu já tinha certeza. E eu vim, quando eu vim, nem pedi em namoro, eu já pedi em noivado com data de casamento marcada. Eita! E foi assim, papum. Glória a Quando a Deus, gente, coisa linda. quando a gente quer que Deus conduza a nossa vida e Ele dá um sinal verde, a gente tem que ser também valente o suficiente para ir adiante. É verdade. E assim, o seu testemunho é um exemplo bem vivo do que a gente vai falar hoje. Até foi interessante que quando eu fui fazer a pauta, eu chamei o Pablo para me ajudar. Eu falei, Mo, é uma semana só para os homens, então eu preciso te ouvir. E aí, quando a gente falou o homem e espiritualidade, a gente olhou um pro outro, Diego. Com certeza esse tema é do Diego. Ah, Porque realmente você comunica isso e esse testemunho deu uma travada aí, gente. Fala para mim aí se deu uma travada, que para mim travou o Diego. Voltou. É, tá.
Porque a gente observa o quê? Que muitos homens, eles, por serem a parte mais racional da relação, geralmente é assim, né? Tem casais que são excepcionais. A mulher é mais racional e o homem é mais emotivo, mas no geral o homem é a parte mais racional sempre. E aí muitos homens, eles abrem mão de ter uma vida transcendental, uma vida ligada ao sobrenatural, talvez por faltar essa sensibilidade ou por achar que não precisa, que eu sou o cabeça, então eu vou decidir, o que eu decidir Deus vai respaldar. Enfim, há muitas mentes e formas de pensar, só que a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vê que a espiritualidade, ela é um padrão de Deus, ela faz parte do caráter de Deus. Quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele qualifica a verdadeira adoração como em espírito e em verdade. Então, é muito tremendo e isso independe se é o gênero masculino ou feminino, se é criança, se é velho, se é idoso. E como você é um homem de Deus, eu creio que a sua voz vai chegar de uma forma especial ao coração daqueles que também são homens, para que hoje eles possam abrir a mente em relação à espiritualidade. Então, pode começar aí. Sim. Diego, todo mundo tá dando feedback de que tá sem som. É, eu tô te ouvindo, mas a galera tá dizendo que tá sem som. O Aquila pediu pra você. Oi. Gente, dá feedback aí, por favor. Estão ouvindo agora? O Aquila chegou a pedir para você voltar ao tópico do começo porque ele não ouviu. Tá. Eles disseram que não, tá sem som ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou te incluir de novo na live. Vou te tirar e te colocar de novo. Vamos lá, vamos botar o pastor Diego de novo. Ao vivo tem dessas coisas. É isso aí. Será que agora vai, gente? Dani, você está me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho que talvez eles estejam com delay. Eu tô te ouvindo. Muito bem. Vamos ver. Vamos lá. Alô, som testando. É, teste som. Ó, É, enquanto tá nesse teste voltou. som, Eu ouvi ali que voltou. voltou. Então Ah, vai, continua aí, porque vamos o lá. Instagram não perdoa o tempo. É isso aí, gente. Eu estava falando o seguinte, me veio a lembrança a história de Saul e de Davi. Falando sobre espiritualidade e o homem racional e o homem espiritual. Saul aponta para um homem mais racional, que quer se mover de acordo com as suas ideias, com a sua força, com a sua inteligência. E entre o homem espiritual e racional existe uma diferença, é o movimento. Quem é racional se torna um monumento, ou seja, uma pessoa engessada, que se move só pelas experiências. Quem se move pela experiência
nunca se move pela fé. Experiência e fé não combinam. Que a experiência, ela tem uma base naquilo que você já vivenciou. Minha experiência me diz isso. Só que a fé é algo novo, é algo que você nunca viveu, é algo que você nunca experimentou, é trazer à existência aquilo que não existe. Então, o homem racional, que se move pela experiência, ele não consegue se mover na fé, se mover no espiritual. Por isso, se torna uma pessoa estátua. Você se lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás. Olhar para trás é quando você olha para a tua experiência. Olha para aquilo que você tem medo do que está por vir na frente. Você tem medo da novidade. Você não tem uma revelação do Espírito. Então você fica preso ao passado. Você olha para trás e vira uma estátua de sal. Monumento sempre vai lembrar o passado. Você nunca vai caminhando pelas ruas e ver uma estátua ou um monumento de alguma coisa que ainda vai acontecer. É sempre de uma coisa que já passou. Então, Nossa, isso é tremendo. nós precisamos estar ligados e entender que o homem espiritual, ele nunca vai viver de experiências passadas. É algo novo. O homem cheio do Espírito Santo é um homem em movimento. Se você for lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz, né, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Então, o Espírito de Deus se move. A Bíblia aponta, essa palavra também aponta muito, quando fala do Espírito Santo, para vento, um vento impetuoso. O Espírito Santo fala sobre fôlego, sobre quando Deus sopra sobre o homem, quando ele estava formando, esse inspirar, né? Esse vento do Espírito, esse movimento traz vida, inspiração. Eu quero que a gente se centralize na palavra inspiração, porque um homem espiritual, ele inspira, ele traz ânimo. Inspirar não é só de puxar ar, não, é de trazer vida, falar sobre sonhos, falar sobre expectativas de coisas que vão acontecer. Então, voltando ao assunto de Saul e Davi, eles estavam numa guerra muito grande. Saul, homem racional, Davi, um homem espiritual. Quando eles tiveram que enfrentar o mesmo problema, chamado Golias. A forma do homem racional e do homem espiritual de enfrentar o mesmo problema é diferente. Como agora no coronavírus, né? Eu acho que é interessante a gente fazer só um realinhamento no termo que a gente está usando. Vamos usar natural ao invés de racional, porque o culto é racional. Então, isso pode dar choque no conceito do culto racional, a gente contrastar. Eu iniciei fazendo essa comparação, e aí eu percebi que você manteve a minha linha de raciocínio, mas eu acho que vai ser mais eficaz a gente falar mesmo, natural. Mas falando mesmo sobre a razão, né? O homem que quer se basear só na razão, porque o culto racional é algo que você tem uma intenção, você está falando de sã consciência. Mas o homem que quer se mover pelas coisas visíveis, que quer se mover pela força humana. Tanto que Davi, quando vai enfrentar Golias, Saul quer colocar a armadura dele em Davi. É tipo assim, um homem espiritual, você tentar fazer com que ele lute batalhas com a força humana, ele vai ficar travado. O homem espiritual não se move pela força do seu braço, se move pela fé. E as ferramentas que o homem espiritual usa, para o homem que quer se mover na força do braço, é uma loucura. É uma loucura. Você vai derrubar Golias com uma funda e 5 pedrinhas, gente. Isso é uma maluquice. Mas quem é espiritual consegue enxergar essas coisas de uma forma diferente. Ele está se movendo em Deus. Por isso, o homem espiritual, ele consegue enxergar os relacionamentos de uma forma diferente. Ele consegue enxergar a profissão de uma forma diferente. E muita gente taxa o homem espiritual como um homem maluco. Mas você está maluco? Como é que você vai fazer isso? Não, mas Deus colocou no meu coração. Como assim que Deus colocou no teu coração? Como você sabe? Meu irmão, é algo que se movimenta, que é o espírito que se movimenta. Não é algo estático. E vai te dando direção. O Espírito Santo dá direção. Amém. Mas aí você estava lá no Saul e Davi. Então, por isso eu venho falando que Davi, ele se moveu no Espírito. E ele conseguiu derrubar Golias. Ao mesmo tempo que Saul não se movia, estava caminhando no natural, estava caminhando na força do seu braço, né? Estava caminhando debaixo da sua experiência, da sua razão, simplesmente ficou paralisado pelo medo.
O homem espiritual não fica paralisado pelo medo, não fica paralisado pelas circunstâncias, não fica Sim. paralisado pelos problemas, se move. O homem natural, paralisado, começa a ter as consequências disso: depressão, ansiedade, né? Decepções, frustrações. São os resultados diferentes, porque o mundo cortou um Voltou pouquinho. aí, Voltou? Diego? Voltou? Voltou. Voltou. É, enquanto O estava mundo não. travado, pode falar, pode falar. Eu estava falando antes de travar que o mundo ele não entende de fé, ele entende de Não. resultado. O mundo quer resultado. Qual é o Uhum. resultado que eu vou ter por ser um homem espiritual? Na verdade, o resultado vai ser você ter uma vida conduzida por Deus e não pela tua força. E aí os Golias serão derrubados pelo poder de Deus. Já que com a tua força você não conseguiu avançar, tem muita gente que não conseguiu avançar pela sua força na vida sentimental, tá travada, vida sentimental, vida financeira travada, vida profissional travada. Aí quando você começa a ter um encontro com Deus e deixar Deus conduzir a tua vida, você vê que Conduzir. as coisas vão se destravando, vai se destravando. E o É homem espiritual ele verdade. tem uma vida destravada. É. E por falar em destravada, semana que vem serão 5 lives sobre destrave emocional. Olha aí, tu tá ligado no mesmo espírito. Tô falando? É o convidado certo pro tema certo, minha gente. Olha só, quando a gente fala de espiritualidade, a Bíblia aponta para a santificação. E eu observo que muitos homens não conseguem ser espirituais, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem se santificar em alguns aspectos que para o universo masculino parece que são mais difíceis. E aí eu vou deixar você entrar nisso aí. Sim, eu creio que cada um tem seus desafios, né? Os homens, as mulheres. E eu creio que a santificação não está ligada aos, aos desafios ou às tentações. Eu creio que está ligada a uma decisão. Amém. Se você olhar para a história de José, é, poxa, ele sozinho numa casa, com uma mulher de um grande homem lá da potência da época, que não deveria ser uma mulher feia, né? Muito Ah, bem é. tratada. No Egito, com certeza. Devia E ser muito tratadíssima. bem, exato, muito bem cuidada de o esposo dela rico, ele sozinho na casa dela, ele tomou a decisão de permanecer em santidade. Santidade, para quem não sabe, é ser separado para, né? Ele era um homem separado para Deus. Então ele Uhum. tomou essa decisão. Muita gente acha que a santidade não é porque, por exemplo, eu já ouvi isso falarem isso para mim, é porque você permanecer em santidade lá na Espanha é mais fácil do que no Brasil. Não existe isso. Não existe Não, isso. não existe. Não é uma questão de geografia e não é É. uma questão de oportunidade, é uma questão interna, de decisão. Então, Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar com os manjares da Babilônia. Sim. Por isso eu creio que é uma decisão. Tem gente que tropeça aqui, cai acolá, porque nunca tomou uma decisão de fato de viver uma vida para Deus, em santidade. E quando você toma uma decisão, eu, por exemplo, principalmente, assim, a maioria dos homens tem o orgulho de falar, não, eu sou um homem de decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu vou para frente. Por isso que eu ainda não tomei a decisão de amar a Deus ou de seguir a É. Deus. Sou muito novo ainda. Não, cara. É porque você está tomando a decisão de não amar. É isso Toma aí. a decisão de amar e você vai conseguir. Porque aí a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Então, não é uma questão de ser forte, é uma questão de decidir e confiar. Amém. E na quarentena,
eu tenho percebido que, de uma certa forma, esses dias estão funcionando como um divisor de quem é e quem não é. Como se fosse uma peneira de Deus. Eu tenho notado que algumas pessoas estão se santificando mais e outras, por alguma razão, ao perder o contato ali semanal com o corpo, com o culto coletivo, estão se distanciando. Isso tem tudo a ver com espiritualidade. Eu creio que falar sobre firmeza e constância é muito importante quando a gente Sim. pensa em espiritualidade. Seu sogro acabou de entrar. Seja bem-vindo, apóstolo Ei, Ezequiel. Que sogro, Deus coisa linda. abençoe. Muito obrigada por estar aqui. Sim, É, você pode só repetir essa última parte que você falou para eu entender melhor? firmeza e constância são duas características da maturidade, da caminhada com Deus madura e que muitas vezes faltam ao cristão, mas como a gente está falando ao coração dos homens, que desafios você percebe dentro desse universo masculino para manter firmeza e constância na caminhada? Porque começa com a decisão e depois para permanecer. É verdade. Sim, é verdade. Uhum. É. Ó, de novo o problema do áudio para eles. Vou te reincluir, de novo. Tá. Pessoal, o pastor Diego vai trocar o aparelho que ele está usando para que ele possa voltar aqui para a live, ok? Enquanto isso, nós paramos no tópico de firmeza e constância. Se você tiver alguma pergunta para fazer dentro do tema espiritualidade, mesmo que seja você mulher, não tem problema. Faça aí uma pergunta, alguma dúvida que você tenha. Isso é falta de espiritualidade, não é? Tá bom? Coloca aí pra gente que quando o pastor Diego voltar, a gente vai dar um jeito de abrir esse momento para as respostas, ok? Então vamos só aguardar ele voltar aqui. Tá bom, Aquila, pode deixar, que eu vou pedir para ele falar de novo. De qualquer forma, gente, para mim o áudio saiu. Então, quando eu salvar a live e postar, vocês vão conseguir ouvir, tá bom? Vamos lá. Paz, Luiz, vi aqui que você entrou. Vamos lá. Pronto. Gente, vamos ver se agora vai melhor. Eu peço perdão aí, eu acho que é uma inestabilidade aí da internet. Pode ser. Tem acontecido mesmo, né? Devido à demanda que está muito grande. O pessoal pediu para você repetir o começo dessa fala da firmeza e da constância. Eu creio que uma pessoa ela consegue permanecer firme, constante, de acordo com o meio que ela se envolve também. Beleza. Se um atleta que quer competir para as Olimpíadas ficar andando com um monte de gente que não está nem aí para treinar, É, né? Que quer ficar na tudo fora do balada, peso. comendo gordura o tempo todo, como é que esse cara vai ter o ritmo constante para poder competir numa Olimpíada? Ao mesmo tempo, na fé. A pessoa quer ser constante, quer se firmar em Deus, quer estar lá, É, viver em santidade.
mas continua andando com aquele círculo da perdição, amigos da perdição de sempre, ele não vai É, conseguir, não existe homem forte o suficiente para isso. Por isso a Bíblia ensina a fugir da tentação. sim. Ao diabo a gente resiste, mas a tentação a gente foge. E isso são regras que, ou melhor, dicas, conselhos que Deus nos dá para a gente poder perseverar, persistir, viver em constância na nossa caminhada espiritual, né? É viver uma vida assim, constante. Tem gente que vive a vida assim, ó. É, Domingo, mais santo do que nunca, mas segunda-feira nunca teve tão podre. Aí é, terça-feira tenta melhorar para quarta-feira ir no culto e se sentir santo de novo, mas quinta-feira chuta o balde. Então, aí você tem que analisar o que está atrapalhando a tua caminhada, a tua constância, homem. O que você tem armazenado no teu celular? Quais é são isso os aí, ó. papos que você tá tendo, as conversas que você está tendo? Porque se a gente tem que fugir da tentação para viver uma vida constante em Deus, a nossa caminhada espiritual constante, então a gente tem que tomar algumas decisões. Como o É, diabético, quer ter sua glicose controlada? Para de comer bolo, tomar sorvete, comer chocolate, né? Poxa, mas é que lá em casa todo mundo gosta de doce. Pô, dá teu jeito, né? Senão a tua glicose vai viver assim, né? Sobe e desce, sobe e desce. é verdade. Até que os diabéticos hoje em dia têm opções aí de doces zero açúcar, né? Hoje em dia tem algumas opções que podem ajudar. Mas É, quando você mas estava falando, mas no mundo espiritual não tem pecado não, no light, mundo não. espiritual não tem não, hein, gente? Não tem pecado, pecado zero açúcar não tem não. É, não tem mesmo. Vigia na É. terra, crente. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma fala do pastor Luiz Matos, da Missão Portas Abertas, quando ele pregou lá na igreja. Ele me contou, foi ótimo, né? Tava só eu e ele na igreja. É que quando a gente presta atenção numa mensagem, parece que é assim, só tá você e o pregador, né? Ele contou de púlpito que quando os cristãos dos países perseguidos vêm visitar o Brasil, eles não conseguem assimilar o conceito de desviado. Não consegue assimilar desviado como assim? Alguém que tem igreja e não vai, alguém que tem acesso ao culto e não quer ir, não quer participar. Então, ele falou que eles não conseguem entender, eles ficam tentando entender por que uma pessoa tem essa bênção, que lá eles tanto almejam, mas não valoriza, não, enfim, se desvia. E essa fala, eu lembro que me causou um impacto muito grande, porque eu pensei, gente, que coisa forte, de fato pensar que alguém sofre porque queria ter e não tem, e outro tem fartura em abundância e não valoriza. Então é uma reflexão interessante dentro dessa questão de firmeza e constância, a gente pensar que muitos irmãos nossos estão sofrendo, morrendo, porque são firmes e são constantes, não negam a Jesus em hipótese alguma. É, eu, Mas eu, aí, pode falar. eu creio, você usou um termo aí muito importante, valorizar, né? Quando a gente tem algo muito fácil, a gente não valoriza como deveria valorizar. E só um parênteses para você continuar com o Sim. teu raciocínio. Vocês se lembram da crise da água que a gente teve aqui? Com essa tal da Uhum. geosmina? Eu nunca Uhum. vi aqui gente tão desesperada para comprar água. É, Eu fui, tava racionamento de água, fui no Presunic comprar água, tava absurdamente cara e tinha limite para comprar. Mas por que que um mês antes daquela crise, ninguém valorizava como deveria valorizar? Tinha gente bebendo água da bica, normal, nem pensava, né? Aí quando você perde algo, você valoriza. Então, é verdade. transferindo isso para o mundo espiritual, as pessoas que não tiveram essa oportunidade valorizam muito mais do que a gente aqui no Brasil, que tem liberdade para cultuar, mas prefere assistir um jogo do time favorito. É. E aí no jogo do time favorito grita que é uma beleza. Mas quando chega na hora do louvor não quer nem bater palma. No jogo do time favorito, grita ainda solta uns palavrões. Eita! Perde a espiritualidade na hora. Não, o Espírito Santo ficou lá sem ingresso na entrada, não tinha ingresso, não. É,
cara. Melhor ficar do lado de Ai, fora do que ver isso, né? E quando sai do é. estádio, ele volta novamente. Sabe que minha imaginação é muito fértil, né? Não sei se você já percebeu, assim, das vezes que a gente esteve juntos. A Tati com certeza já. Aí você falou assim, o Espírito Santo ficou lá fora, não tinha ingresso. Eu já imaginei a Pombinha com a camisetinha assim do time lá fora. Não teve ingresso. Ai, ai, ai. Eu li muito gibi, aí fiquei com a mente muito fértil. Imagino tudo. Legal, legal. É, muito literal. Mas voltando para o tema de espiritualidade, deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Ah, a gente ainda tem bastante tempo, que bom. Espiritualidade na prática, no dia a dia. Quais são os exercícios diários que fomentam a espiritualidade, que mantêm ela viva? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E a gente tem que linkar sempre a espiritualidade com a fé. Sim. Então a gente precisa se alimentar, né? No nosso interior existe uma guerra entre o homem espiritual, né, e o velho homem, o homem do pecado, o homem carnal. E vai vencer quem a gente alimentar mais. Por isso é importante a gente alimentar o nosso espírito. Como posso alimentar o espírito? Através da leitura da palavra, oração. Mas olha, ser um homem espiritual, meu sogro, o apóstolo Ezequiel, fala muito isso, muito legal. Ser um homem espiritual não quer dizer que você vai ficar andando de joelho o dia todo, não. Isso que eu ia Né? falar agora. Faz uma diferenciação aí entre fanatismo e É, espiritualidade. porque uma coisa é você ser um homem religioso, outra coisa é ser um homem espiritual. A religião são as formas. O homem espiritual que a gente está se referindo aqui é um homem que é cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai falar as coisas do céu, ele vai procurar discernir a vontade de Deus para cada decisão na vida. Eu, por exemplo, eu saio de casa de manhã para os meus afazeres, eu oro, eu peço a Deus, Senhor, conduz o meu dia, me ajuda, me dá direção. Tudo que eu faço, eu busco a direção de Deus. De vez em quando, eu vou com teu esposo, pastor Pablo, caminhar lá na praia. Na maior parte das vezes, eu vou sozinho, ouvindo palavra. Antigamente, eu ouvia a rádio, eu ouvia as notícias, a Band News. Eu Hum. percebi que aquilo estava atrapalhando minha fé, estava Ah, é? atrapalhando minha Só caminhada desgraça? espiritual. Porque só tem desgraça, só fala É. desgraça, a gente ouve o jornal, a gente sai desanimado, achando que a gente vai morrer de coronavírus amanhã. Então, eu Eu tô comecei a. rindo, gente. Deixa eu até me explicar, né? Porque vão achar que eu tô desmerecendo o coronavírus. Mas eu ri, não foi disso, não. Eu tô rindo porque quando começou essa onda do coronavírus, eu lembro que a gente fez uma visita ao Diego e à Tati, e aí ele disse assim: o coronavírus aqui vai morrer dentro da minha casa, porque eu já ungi essa casa todinha, ungi a entrada do prédio, e o coronavírus aqui não entra. Eu Eu falei, falei isso amém. mesmo. Eu falei isso É, mesmo. Ah, para alguns pode parecer uma loucura. Eu creio no poder de Deus para isso, né? Tem gente que vai, tem gente que eu vai creio confiar, também. tem gente que vai confiar mais no remédio. Eu confio em Deus e uso o remédio se necessário for. Então, Amém. lógico, também não é só você declarar isso e ficar brincando, e sair na rua e ficar brincando, fazer as coisas do É, teu jeito. Tudo é. Aí vem aquela parte do culto racional que você fala também, né? A gente tem que usar um pouquinho a é. nossa inteligência e não ficar abusando, né? Ou brincando com coisa séria. Mas a gente pode assim caminhar e ter uma vida espiritual a cada dia mais sensível se a gente se alimentar da palavra de Deus. Então, eu comecei a analisar a minha vida, algumas coisas que eu tinha que reduzir. Por exemplo, sim, eu sempre gostei de ver jornal, sempre gostei de ficar atualizado, mas eu estou tendo que Uhum, controlar isso agora. Não está me fazendo bem como um homem espiritual. Eu falo isso minha experiência, não sei quem está assistindo, uhum. mas eu prefiro parar um pouquinho de assistir jornal, meditar na palavra de Deus e saber que esse tempo a gente vai passar e a gente vai avançar e vai caminhar. Sim. Eu lembro quando eu tive uma experiência com o Senhor na minha adolescência,
de renunciar às novelas. Porque eu lembro que eu assistia todas. Começava na Malhação, ia na das 6, das 7, das 8. Quando acabava das 8, ainda tinha uma rebarba na do SBT. Então, era assim uma coisa, né? Que ia Cara, direto. E isso na adolescência, né? E aí teve um dia que o Senhor falou comigo: chega, você está perdendo muito tempo aí. E eu substituí essa coisa noveleira por leitura da palavra. E os frutos são incomparáveis. Eu tenho frutos até hoje desse tempo, até hoje. Isso foi há 18 anos atrás, 17 anos atrás. Então, olha que coisa forte. E sobre espiritualidade, para a gente continuar, para ir fechando assim uma plenitude aqui de conceito disso tudo. Radicalismo é muito importante no exercício da espiritualidade. Eu prestei atenção que você falou isso. Eu acabei me tornando muito radical lá na Espanha, porque ou eu era ou eu não era. E a Bíblia é, realmente e- aponta para o desculpa, radicalismo é um como um. radical, mas não no sentido de desequilibrado, é um radical no sentido de posicionamento, né? Sim. E aí o que acontece? Tem pessoas que, dentro de um radicalismo, elas não conseguem exercitar a misericórdia, sendo que a verdadeira espiritualidade, ela é radical para o pecado, mas ela consegue ter misericórdia do pecador. Então, eu penso que seja muito legal você falar agora sobre esse exercício da misericórdia. Sim, porque eu acredito no equilíbrio, né? Não adianta a gente cair nos extremos. Nem um extremo de ultra espiritual, porque não existe homem tão ultra espiritual assim. Tem gente que se acha tão É. espiritual que é mais crente do que Deus. Quer ensinar a Deus teologia, quer ensinar teologia para Deus. E o homem tem Você já viu tendência isso? disso. Na Bíblia tem isso. É. Eu te mostro. Tá. Quando Pedro teve uma visão de que um lenço descia com Ah, animais puros sim. do céu, Sim, Deus falou sim. para ele: pega e come, você está com fome? Não, Senhor, isso é proibido, é É. lei, não e tal. Mas como você vai chamar impuro aquilo que Deus purificou? Então, tem gente querendo dar lição de moral para Deus, querendo dar aula de teologia. Gente, tem novo convertido querendo dar aula de teologia para pastor, querendo se Tem. mostrar mais santo, mais radical, mais. É. Não é isso. A gente está Humildade falando mandou aqui lembranças, viu? A gente está falando aqui de seguir realmente um direcionamento do Espírito. E Deus, o próprio Jesus falou: aprendam de mim que sou manso e humilde, E né? humilde de coração. Exatamente. Então, a gente, o radicalismo, ele é mais assim num posicionamento e não num desequilíbrio. Isso aí. Jesus, ele era radical contra o inferno. Ele chegou, tomou as chaves do inferno, acabou com tudo. Chegou na igreja que tinha um monte de cambista lá, ele derrubou as mesas. Chegou a chamar Pedro de aparta-te de mim, Satanás. Hum. Pelo Chamou Herodes de posicionamento, raposa velha. porque, porque ele tinha um destino, ele tinha uma missão para cumprir. Então, quando a gente tem uma missão, a gente tem que ser radical. Ponto e final. Eu sou radical no meu compromisso com a minha esposa. Sou radical. Não vou Isso poder aí. ficar abrindo concessões. Eu sou radical no meu compromisso com Deus. Mas no sentido de firmeza e de constância, como a gente vem falando desde o início da live, né? Então, Sim. esse é um estilo de vida que eu tenho, mas não num ponto de religiosidade. Porque aí tem como os fariseus da época de Jesus lá, né? Os religiosos se diziam radicais, conhecedores da lei, mas só Deus sabe o que acontecia por trás das cortinas. Então, Uhum. tem muita. Quando a pessoa chega com um discurso, né, um linguajar, querendo se mostrar muito espiritual, querendo se mostrar muito cheio de si, cheio de conhecimento teológico É. e tal, pode Tocando desconfiar. muita trombeta. O homem espiritual É discreto. é, é que nem quem não tem dinheiro, mas quer dizer que tem, né?
fica mostrando para Uhum. todo mundo, tirar foto no lugar, viajando É, com o é. carro. E quem tem de verdade fica quietinho. O Não quer pastor nem saber. Darkson tinha uma frase que eu amava, eu adotei como um dos meus lemas de vida. A verdadeira espiritualidade é discreta. Uhum, E essa discrição não é no sentido da pessoa ter um estereótipo apático, sonso, né? Meio. Não. Porque antigamente se tinha um pouco disso, né? Ah, então não usa nenhuma maquiagem no caso das mulheres, os homens sempre com a manga até aqui, a gola até aqui, a manga até aqui, enfim. Então se tinham vários padrões para se definir essa descrição, só que muitas vezes a vaidade do coração transpunha toda essa armadura falsa, né, de uma falsa simplicidade, de uma falsa modéstia. E aí eu entendo que a verdadeira espiritualidade é discreta, porque quando eu vou realmente frutificar em espiritualidade, seja o homem ou a mulher, o cristão de modo geral, eu não vou trazer aquele alarido para cima de mim, né? Bem, olha aqui, estou doando, viu? Olha aqui, estou cuidando dos pobres, viu? Muitas vezes a gente, como instituição, isso para mim é a maior crise, assim. Como instituição, a gente é obrigado a mostrar serviço, né? O pastor é obrigado a mostrar serviço, que a igreja precisa ver, a sociedade precisa ver. Mas enquanto eu não tinha a responsabilidade de estar à frente de uma liderança, de uma igreja, eu tinha muito prazer de fazer esse tipo de coisa da forma mais silenciosa possível. Porque eu acredito que os holofotes eles podem até estar sobre os artistas, e desse universo a gente também, né, tem uma boa relação nesse universo. A gente tem ali nos momentos de louvor hoje em dia luz, fumaça, câmeras, e até aí tá tudo certo, porque a arte tem que aparecer mesmo. O que não pode aparecer é o vaso, né? Tipo assim, o vaso ser igual um pavão e roubar a glória de Deus. Aí não pode. Mas olha só, já que a gente falou sobre espiritualidade discreta, que era um dos meus tópicos, e acabou que você puxou, isso foi ótimo. Vamos botar a cereja do bolo no que diz respeito à espiritualidade masculina. E aí, Tati, fica ligada aí, hein? Conforme for, você participa aqui nos comentários. A espiritualidade do homem nas tarefas domésticas, ajudando a esposa em casa. Muitos homens gostam de orar, gostam de ler a Bíblia, gostam de ir para o culto, mas na hora de lavar um copo, na hora de ser gentil, na hora de ajudar a esposa a carregar um peso, a fazer alguma coisa, acha que a esposa tem que ficar ali, sim, meu senhor, né? Existe isso. Eu, eu particularmente, essa é a minha opinião pessoal, eu Ah, acho que eu me isso, arrisquei, hein? Que eu nem sei qual é a sua opinião, vai. mais do que isso tudo que você falou, mais do que estar ligado à espiritualidade, está ligado à educação. Eu acho que Caraca, ai, doeu até aqui. Que bom que eu sou mulher. eu acho que o homem precisa ser o suficientemente educado para entender que o casamento é uma sociedade, né? E um precisa ajudar o outro. Ainda mais Sim, hoje, na nossa geração, onde a mulher não é aquela mulher que fica em casa o dia todo, mas que a grande maioria das mulheres já tem seus trabalhos. Como é teu caso, você tem teu ministério, a minha esposa também. Então a gente está o dia todo na rua trabalhando junto. Eu tenho que ter um uhum, mínimo de consciência e educação para chegar na minha casa e não achar que a minha esposa vai ter que resolver tudo e eu que vou ter o direito de tomar banho, deitar na cama e descansar, né? é. Então a gente trabalha em conjunto aqui em casa. E é uma questão de educação que eu aprendi quando eu era criança com os meus pais. E eu não vejo nisso uma questão de espiritualidade. Eu vejo nisso uma questão de consciência e sanidade. Meu Deus. Meu irmão, você que está assistindo essa live aí, se eu fosse você, eu amanhã já acordava em pé na pia, já com uma vassoura na mão, só para mostrar serviço, porque esse cajado foi forte. O pastor Diego não poupou os varões. Mas Ou tá pelo menos, certo. Eu ou pelo menos concordo. Eu se o concordo com homem você.
Se o homem falar assim, pô, mas eu não suporto lavar louça, dá de presente uma máquina de lavar louça. Não para tua Isso. esposa, mas para a família, porque também é ridículo o homem que dá de presente para a esposa uma coisa que é para a família toda, né? Meu bem, comprei de É. presente para você uma máquina de lavar roupa, mas é só ela que lava a roupa em casa? É. Então, é. Já sei quem eu vou chamar. Aí, Luiz, nosso líder de casal da Vale está aqui na live. Luiz, já sabe aí quem você vai chamar para falar para os homens, viu? Sobre questões domésticas, questões do relacionamento do dia a dia da casa. Aí, ó, o Aquila participando. Lavou 2 banheiros. Parabéns, Aquila. O Aquila é fiel aqui nas nossas lives. Ele veio aqui da galera do Instagram mesmo. Bem, Pastor Diego Campos, fale aí suas considerações finais sobre o assunto e sobre as músicas que vocês têm lançado. Ah, muito bem. Eu quero até convidar você para que possa seguir a gente lá no Spotify. Nós temos Spotify Projeto Vida Nova de Irajá, né? Temos Spotify também Diego Campos e da minha esposa Tati Teixeira Campos. Em todos esses perfis nós temos músicas, lançamentos. Inclusive, ontem gravamos e amanhã estaremos finalizando a gravação de uma nova canção para esse tempo que nós fizemos. Que legal. Muito, uma canção muito legal que Deus nos deu. Então, segue a gente lá, ouve as nossas canções nas redes sociais também. Vai ser um prazer. Eu creio que fique isso no nosso coração, né? O homem espiritual é um homem que se move dentro da vontade de Deus, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Não é um homem que fica engessando, mas é um homem que é flexível para ser conduzido por Deus. Porque tem gente que não quer ser conduzida por ninguém, nem por Deus, nem É, por ninguém. Eu faço do meu jeito, eu faço quando é. eu quero e como eu quero. Não, o homem espiritual é capaz de abaixar sua cabeça e falar: Amém, Senhor, me submeto à tua vontade. Como Jesus, antes de enfrentar a cruz, se possível, passa de mim esse cálice. Tipo assim, eu não tô com essa vontade de ser crucificado agora. Mas como eu entendo os seus propósitos e eu sei que a tua vontade é que eu vá para a cruz, então que não se faça a minha vontade e sim a tua. Eu acho que esse é o homem espiritual, capaz de sujeitar a sua própria vontade à vontade de Deus, né? Buscando um bem que é muito maior do que seu próprio bem. É o bem de todos, né? Falando da família, a gente falou sobre família, sobre casamento. O homem espiritual busca a vontade de Deus, ser sensível à voz de Deus, para poder cooperar em todas as áreas com excelência. Amém. Graças a Deus. Diego, eu estou muito feliz que você pôde participar dessa live. Também fiz com a Foi um Tati na prazer. Semana da Música, foi maravilhoso. E amo muito vocês, estou ansiosa pela chegada do Amém. Amamos Daniel. você. Amém. Falta pouco. Que essa quarentena passe logo, né, para que a gente possa estar juntos. Que o Senhor Amém. abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe muitíssimo a vida de Muitíssimo. vocês, cada vez mais. E, gente, para você também que ficou aqui até agora, muito obrigada por você estar acompanhando. Tem uma galera que eu tô vendo que tá fiel em todas as lives. Olha, eu quero agradecer de todo o coração a você que tem sido presente aqui, que tem participado, divulga. Hoje a gente encerra a 5ª temporada dos Homens. Eu espero que os homens tenham gostado desses temas que nós abordamos. E na segunda-feira eu começo a 6ª temporada com a participação da Renata André. Ela falou comigo, ela esteve comigo na Maratona das Mulheres e ela vai estar comigo a semana inteira. Nós vamos fazer a força-tarefa destraves emocionais. Então a gente vai falar de raiz de rejeição, insegurança, medo, vamos falar de timidez e vamos falar, acho que, de ansiedade, tá? São 5 temas sobre destravar bloqueios emocionais. Vai ser a semana toda em novo horário, 18 horas, tá bom? Porque na semana que vai entrar eu vou ter campanha de oração, então eu vou passar para as 18 horas. Mas você vem com a gente porque vai ser tremendo. E daqui a pouco eu tô de volta aqui no Instagram à meia-noite em ponto para uma live music que vai ser 1 hora de louvor e adoração ao vivo com voz e violão. Então,
Volte à meia-noite aqui para o Instagram, que eu estou te esperando para a gente louvar ao Senhor. Eu vou me arrumar para a próxima live, porque eu tenho certeza que vai ser 1 hora do sobrenatural de Deus aqui pelo Instagram. Amém? Então, um beijo, gente. Fiquem na paz. Eu volto daqui a pouco. Pastor Diego, beijo. Deus Tati, Apóstolo abençoe. Ezequiel. Um Daniel, abraço. beijo. Tchau, Tchau. tchau.